Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos escrever um texto teatral. Aqui está pedindo para escrever e apresentar, mas nós só vamos escrever. Como nós vimos aquele que diz sim, né? Uma peça teatral, aquele que diz sim, e a segunda é aquele que diz não, certo? Então, vocês vão escrever naquele estilo, mas não precisa ser algo tão grandioso assim, pode ser algo um pouco menor, tá? Fica a critério de vocês. Quem quiser escrever uma peça teatral grandiosa, também pode escrever, sem problema nenhum, tá? Bom, aqui tá pedindo para ser feito em grupo, tá? Pode fazer você e um outro colega, né? Do grupo, né? Nossa turma é praticamente um grupo, né? Passa você e um outro colega. Vamos supor que a Sandy queira fazer com o Ian. Faça uma dupla, tá? Cada um faça uma dupla, tá? E vocês vão produzir um texto. Seleção de dilema, tá? Vocês vão selecionar um dilema, tá? Para que seja envolvido esse texto, essa peça teatral, tá? E vocês vão colocar um tema, um título, né? E vocês vão desenvolver, vocês vão colocar personagens, falas. Se tiver efeito sonoro, vocês vão colocar também, né? As famosas rúbricas, né? Como aquele que diz sim, aquele que diz não tava, né? Com as descrições todas certinho. Se tiver coro também, pode colocar um coro, tá? Planejamento. Faça um primeiro esboço da história. Se preferir, altere os nomes verdadeiros das pessoas envolvidas na situação ou outros detalhes, desde que a história fique coerente. Para orientar a produção do texto, crie um roteiro de perguntas e registrem a resposta por escrito. Veja algumas sugestões que vocês podem modificar como preferir. Qual a situação inicial? O que determina o conflito? Qual é o desfecho da história? E quando e onde ela ocorre? Tá? Crie os personagens, os principais e secundários, descreva-nos e estabeleça como eles se relacionam. Organize a apresentação levando em conta os seguintes questionamentos. Em quantas cenas a história será apresentada? O que ocorrerá em cada cena? Que personagens estarão em cada cena? Qual será a movimentação dos personagens? No caso, na questão da escrita, a movimentação você não precisa colocar, tá? Esse também, essa parte que elementos devem aparecer no cenário também não precisa. Itens que devem fazer parte do figurino também não precisa, a não ser que esteja destacado no texto. Haverá efeitos de sonoplastia, iluminação e música de fundo? Então, essa parte de sonoplastia, iluminação e música de fundo, ela tem que ser colocada no roteiro que vocês irão escrever, tá? Crie um esboço da fala de cada personagem em cada cena. Fiquem atentos para enfatizar o dilema com expressões e falas que mostrem o impasse entre os personagens, contribuindo para tornar o texto mais reflexivo. Verifique se o público será capaz de compreender a história por meio das cenas e das falas que vocês imaginaram. Elaboração. Ao escrever o texto, vocês devem considerar o que foi definido no planejamento, o dilema, a situação inicial, o conflito e o desfecho. As indicações nas rúbricas, como o espaço cênico, o tempo, os elementos do cenário, a posição e a movimentação dos personagens, as falas nos diálogos. As falas nos diálogos. O que acontece? A movimentação, a posição, os elementos, né? A posição e a movimentação dos personagens, só assim. Por exemplo, bateu a porta. Então, você precisa colocar isso na rúbrica, tá? Estava sentada no canto chorando. Aí vocês precisam colocar. Mas se não for algo que não mereça destaque, não precisa ficar colocando tantos detalhes assim, tá? Avaliação. Avalie o seu texto teatral conforme os critérios a seguir.
e voltei. Peraí, gente. 1. O texto apresenta a situação inicial, conflito, clímax e desfecho. 2. Contém informações da época, do lugar, do espaço onde acontece a história. Se, por exemplo, não for uma peça teatral atual, tá? Foi uma peça teatral que aconteceu lá na década de 80 ou na era medieval. Vocês precisam colocar tudo isso, tá? Permite entender o que acontece em cada cena. Vocês têm que estabelecer isso bem nas rúbricas, tá? Contém algum trecho marcado pela dramaticidade. Indica adequadamente a fala de cada personagem. Contém rúbricas com informações sobre personagens, falas, comportamentos, sentimentos, movimentações em cena. Contém descrição de elementos do figurino e do cenário da história. Caracteriza bem cada personagem. Traz indicação de sonoplastia, iluminação e música de fundo. Precisa ter, tá? Contém nas falas, por exemplo, sonoplastia, e bateu a porta, e aconteceu um trovão, música de fundo, sei lá, e começa a tocar Billie Jean de Michael Jackson, então precisa ter. Contém nas falas uma linguagem coerente com o perfil dos personagens apresentados. Apresenta situações em que o dilema aparece de forma clara. Uma vez um aluno até me questionou, né, quando eu trabalhei em gênero teatral, apresenta dramaticidade. Ah, professora, mas eu quero escrever uma comédia. Mas isso não significa que não tenha dramaticidade, tá? A questão do drama não é porque é um não é porque é uma comédia que não possa ter um drama também, tá? O que seria um drama? Por exemplo, a morte de alguém. É um drama. A pessoa tá triste. É um drama. A pessoa largou o namorado. É um drama, tá? Não necessariamente. Uma comédia, mas uma comédia tem um drama? Sim, mas vocês podem fazer graça em meio à tragédia, tá? Sem problema nenhum. Ortografia, pontuação e demais normas gramaticais. Está livre de problemas de ortografia relacionados a regras já estudadas? Está com pontuação correta? Está livre de problemas de concordância entre as palavras? Tem que concordar, tá, pessoal? Pronome. Tem que concordar com o verbo. Se o pronome estiver no singular, o verbo no singular. Se o pronome estiver no plural, o verbo no plural, tá? Por favor. Aqui vocês não vão trocar, tá? Passar limpo, o texto a limpo, fazendo as modificações necessárias. Para isso, vocês devem considerar esses itens aqui, tá? Aspectos da proposta e do sentido do texto, ortografia, pontuações e mais normas gramaticais, tá? A apresentação não terá, que nós estamos nesse período de quarentena. Infelizmente, eu tô quase pedindo para que vocês escrevam a peça teatral e façam um teatrinho em casa. Só que eu sei que tem muitos pais que são tímidos, então assim, vou deixar passar. Essa atividade vale nota, tá? Que é pontuação para pro fechamento do nosso semestre, tá, pessoal? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.